Olá, paz e bem! Estamos aqui no Farazão para comentar o debate do padre José Eduardo com, né, aquele outro protestante lá. Cara, o pessoal comentou comigo, né, sobre o debate, me mandaram várias partes do debate e eu falei, gente, eu nunca ri tanto na minha vida, porque, cara, era uma coisa ridícula. Que é uma coisa que eu sempre falei aqui, tá? Quando há um debate honesto entre um protestante e um católico, não tem como o católico perder, ainda mais um padre. Por quê? Porque o protestante ele vai se basear nas escrituras, que eles ouviram falar ou ter um parco entendimento delas. E vai debater com o católico que estava lá quando as escrituras foram feitas. Porque a Bíblia foi feita por católicos e para católicos. Ou o protestante ele tem que adulterar o texto ou adulterar o fato histórico, né, para que ele consiga alguma coisa. Porque desde o tempo que Lutero debateu, né, com Eckl, que ele primeiro botou um amigo dele, depois Lutero entrou e saiu chorando, né, daquele debate que só dá católico. Você vê o nível. Quando o cara, né, é protestante e se converte ao catolicismo, você vê o nível intelectual do cara. O mesmo não pode se dizer quando o cara é católico e vira protestante. É tipo aquele padre, que eu já citei aqui várias vezes, que ele disse que foi padre 21 anos e nunca leu a Bíblia. E ele só foi ler depois que ele se tornou protestante. Gente, como é que o padre passa 21 anos sendo padre e não lê a Bíblia? E aí você olha os depoimentos do cara e você vê que é um trambique em cima do outro. É um monte de esterco. Tá? E por que isso acontece? Primeiro, porque os católicos, eles têm, nós, no caso, né, católicos, nós temos a história. Por isso que nós estávamos lá quando, né, aquilo foi escrito. Entendeu? A gente tem toda a noção daquilo. Agora, o protestante não, ele não tem nem noção de como é que foi feito aquilo, né? Como eu falei, o protestantismo, eu sempre falo, o protestantismo ele é para resolver um problema fisiológico, psicológico ou monetário. Está sempre nessa esfera. Não é a busca da verdade. Lutero, quando o protestantismo, não está em busca da verdade. Ele está querendo resolver o problema dele. Ele queria criar uma igreja estatal. Não era bem essa intenção de Lutero, mas aqueles que estavam ali apoiando Lutero queriam fazer isso. Como foi Henrique VIII, como foi Calvino, uma igreja estatal. Para se libertar de Roma, e Jesus Cristo era um detalhe técnico. Era o money, o business que estava mandando ali. Era o amor ao dinheiro, não era o amor a Jesus. Não tinha isso na reforma protestante. Entre Calvino, Lutero e Henrique VIII, nem a pau. Aí entra os anabatistas de Gaiato, né, que mais ignorantes ainda, né, com desconhecimento capial, de, comete mais atrocidades com a palavra de Deus. E, e é aquela coisa, você veja o seguinte, e o protestante, cara, ele tem gatilhos de parafernia. Você veja que o padre José Eduardo, né, ou Dudu, né, padre Dudu, para ficar legal, já sou íntimo e tal, já, né, ele fez várias explicações que o pão é o corpo de Cristo e o cara não entendia. Não, mas se levar no laboratório, o pão é pão. Sim, por quê? Porque aqui é que está uma das grandes diferenças do protestantismo para o catolicismo. O protestantismo ele fala do sola fide.
Mas o que ele tem ali não é sola fide. Porque a fé é o princípio da esperança, é a certeza das coisas que não se veem. E esse é o princípio básico da Eucaristia. Os meus sentidos, eles veem pão. Mas a minha fé chega ao corpo, alma, sangue e divindade de Cristo. Aí é que se dá a transubstanciação. Isso é fé. E eu sempre falava, gente, como é que pode ser sola fide se o próprio Paulo, né, diz que a fé, a esperança e a caridade é a maior que tem. A fé é o princípio da esperança. Então, a fé é o barco que a gente vai avançar em águas mais profundas. Ela não é o fim em si mesmo. E o protestante faz o barco e fica na margem. Ele não avança em águas mais profundas, como acontece no catolicismo. Tanto é que, enquanto o catolicismo ele avança teologicamente, o protestantismo vai regredindo teologicamente até chegar nos desigrejados e no ateísmo. Todo protestante ele é um judaizante, um judaísmo da cabeça deles. Então, para que o protestante ele deixe de ser protestante, ele tem que entender uma coisa muito simples, que Lutero tinha abominação, que ele tentou destruir de tudo que era maneira. A missa. A missa é o centro da fé católica. A gente orbita ali. Aí vai ter protestante, não, o centro da minha fé é Deus. Sim, foi Deus da sua cabeça. Né? É que nem o espírita, né? Chico Xavier, que conversava consigo mesmo e anotava o recado. Não. O centro da fé é a certeza das coisas que não se veem, é a missa, onde lá ocorre a transubstanciação e ali a adoração a Deus de verdade. Lutero, quando tira essa centralidade, tudo se tornou adoração no protestantismo. Ele não sabe mais o que é adorar a Deus. Essa dimensão de adorar a Deus não existe no protestantismo. Ele inventou um anticulto a Deus. Tanto é que o lema deles é pare de sofrer. Ora, pare de sofrer, no tempo de Cristo, era o quê? Era o templo de Pan, que Jesus chamou as portas do inferno. Quando Jesus vai a Cesareia de Filipe, e tem aquela famosa passagem, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, eles estavam fazendo de sua oposição ao quê? Ao templo de Pan, ao qual o lema era pare de sofrer. Enquanto Jesus Cristo dizia, no mundo tereis perseguições. Você compara o protestantismo, a visão dele do Apocalipse, para a visão católica do Apocalipse. Enquanto para nós o sentido de esperança, para eles é sentido de angústia. É sempre aquela preocupação com o que há de vir amanhã. E Jesus Cristo fala, isso é uma estupidez. Deixa de ser anta, não se preocupe. Deus cuida de nós. Coragem, eu venci o mundo. Então, por não se ter essa devoção à Eucaristia, não entender que a Eucaristia, como Paulo fala, quem come este pão indignamente come a própria condenação, que a gente tem que receber aquilo, né? Não pode receber aquilo em pecado. Como é que o cara que não entende isso, ele vai entender a Imaculada Conceição? Como é que ele vai entender os dogmas marianos se ele não entende de Eucaristia?
E por que Lutero tirou a Eucaristia? Porque, segundo Lutero, todos seriam sacerdotes ministeriais. Olha que coisa linda, que coisa básica. Isso é uma mentira, né? Por isso que ele diz que a carta de Santiago é fogo de palha, porque lá fala de sacerdote. Ele não se dá conta que em nenhum momento, né, que Paulo, Lucas, Marcos, os apóstolos, eles eram todos sacerdotes. Jesus Cristo morre na cruz para formar um sacerdote. Uma única gota de Cristo era o suficiente para nos salvar. Uma única gota de Cristo abalava o inferno inteiro. Mas Jesus quis mostrar o caminho do sacerdócio através da cruz. Não há outra escada para o céu que não seja a cruz de Cristo. Então, uma igreja que professa pare de sofrer, ele está fora da cruz de Cristo. Então, a partir do momento que o protestante diz, peraí, aquele pão é o corpo de Cristo, eu não posso receber ele em pecado. Por isso que a Igreja Católica tem a confissão. Por isso que o batismo salva e nos purifica dos pecados, está na Bíblia. Eu tenho um vídeo aqui sobre batismo falando sobre isso, não vou entrar em detalhes, mas, né, é por essa união na Eucaristia que o sacerdote tem que ser fiel ao sacramento do matrimônio, por causa do que? Da Eucaristia, que é a união perfeita de Cristo com a sua igreja, na fidelidade. Então, todos os sacramentos giram em torno da Eucaristia. A Eucaristia é o sol da Igreja Católica, porque Cristo é a luz do mundo. Então, quando a gente entende que Cristo é a luz do mundo, nós representamos Cristo como o sol, a luz do mundo. E o protestante fica escandalizado. Não, tinha que ser a lua, tinha que ser as trevas, porque ele vive ali naquelas trevas espirituais. Então o padre explicava, olha, ele não é mais pão. O próprio Cristo disse, isto é o meu corpo. Ah, mas teve passagem que ele disse que ele era a porta, que ele era a videira, blá, blá, blá. Contexto completamente diferente. Tanto é que, lá no Evangelho de João, quando perguntam para ele, os judeus perguntam, né, em quem lê o Evangelho de João no grego, isso é claríssimo, os judeus perguntam para ele, é para comer o seu corpo de maneira figurada, não é? E Jesus fala, não, é maneira literal. Este pão sou eu. E eles abandonam Jesus. Ora, se fosse de sentido figurado, não tinha motivo para que houvesse o abandono do Cristo. Se fosse só simbólico. O que os judeus entenderam, isso aqui é canibalismo, como entenderam os romanos que perseguiram a Igreja Católica, como entendem alguns protestantes. Comparam a Eucaristia com o canibalismo. Uma vez eu estava aqui vendo um protestante falando isso, eu falei, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É reduzir aquilo que é milagroso ao mundano, porque é uma fé que não transcende. Por isso é que o nosso maior tesouro é a Eucaristia. E qual é o segundo maior tesouro da Igreja Católica? É o povo. Sou eu, sou você, é o Papa, é os bispos. Porque está lá, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Aonde está o teu coração, está o seu tesouro. Se o nosso primeiro tesouro da Eucaristia, deixa de ser católico. E se o segundo maior não é o próximo, deixa de ser católico. Olha o evangelho de hoje, do bom samaritano.
que é uma coisa que eu sempre falo, ninguém se dá conta disso, né? Jesus Cristo é um samaritano, mas o cara que toma conta do samaritano é o padre. Jesus Cristo deixa aquela pobre alma aos cuidados do padre, dá um dinheirinho ínfimo e promete, olha, quando eu voltar, eu vou te retribuir. E é nesse mínimo que se torna muito na mão do sacerdote, né? Naquele pãozinho, naquele vinhozinho, que parece coisa muito pequena para quem está de fora, se torna algo muito grande para quem está dentro. E ali é que está a fé. Porque o Padre Jesus Cristo fala, olha, quando eu voltar, se exceder, eu lhe restituirei. E o padre acredita. Quando ele começa a deixar de acreditar naquilo, ele começa a deixar de ser padre. Ele acredita que quando Jesus voltar, não porque ele é mercenário, não é isso. Que a questão ali não é dinheiro. O padre faz voto de pobreza. Então não é dinheiro que o padre está atrás quando Jesus voltar. Não é essa retribuição que ele quer. Entendeu? Não é essa a retribuição do padre. É aquilo que os nossos olhos não viram, mas que a nossa alma anseia. Que a gente não sonha as maravilhas que, quando Cristo, né, a gente não consegue nem imaginar, sonhar o que será a volta de Cristo. E o galhardão daqueles que são os que entrarão no reino dos céus. E é por isso que muitos padres, eles partem, vão ser missionários, administram as paróquias, se dedicam à Eucaristia, se dedicam à confissão. São humildes. Eu falo, olha, não importa se o padre é cantor, se o padre é agricultor, se ele é apicultor, se ele é mágico, se ele acabou a missa, ele vai fazer stand-up. Não me importa o que o padre faz, desde que ele cumpra a função dele, Eucaristia e confissão. O resto, meu irmão, eu não estou nem aí. Não é problema meu. Aí vai ter gente falando, então você quer que o padre faça trambicagem? Não, não é isso que eu estou dizendo. Porque para que ele seja padre, tem que ser digno. Não vou dizer que não existam maus padres, mas esses não ficam na história. Os bons padres, a gente conhece eles, né, depois como santos. São João Maria Vianney, Padre Pio, São Brás, São Paulo, São Lucas, São Pedro. Esses é que são os exemplos. Que o católico ele tem aquela coisa, né? Ele não se baseia nos prédios que ruíram. A base dos católicos são os prédios que deram certo, as construções que deram certo. Então, é isso que falta nos protestantes. É Eucaristia. A Eucaristia faz falta. Lutero foi maldito nisso. Que ele, como não tinha Eucaristia, ele não tinha, né? E para que se ter Eucaristia tem que ter o padeiro, que é o padre. Tá? Uma analogia. Então, como não tem padeiro para botar aquele recheio maravilhoso que é o Cristo ali dentro, então, para eles pode ser qualquer coisa. Bolacha com suco de uva está valendo. Pedaço de maçã ou banana, salada de fruta, está valendo.
qualquer coisa está valendo. Entendeu? Mas para nós não. Ali está. É por isso que a missa é sagrada para os católicos. A nossa missa não é aquela missa que o cara fica rodopiando e escutando música, entrando em transe. Não, a missa é centrada no Cristo. Ah, a música é monótona. A música é aquela ali, para você não se desvirtuar do ponto central, que é a missa. Missa que o padre está aparecendo muito. Desculpa, padre, você está fazendo uma coisa errada. Que o centro sempre tem que ser Cristo. E é uma coisa que eu sempre rezo para os padres. Porque ou a raça que é dada à vaidade é o padre. Entendeu? A mosquinha azul mora na cabeça do padre, mora no ombro do padre, do sacerdote. Ele tem né, esse problema. Né? Então, eu rezo muito por isso, para que essa mosquinha azul não vá lá e fique mordendo o padre para ele ficar falando besteira. Para ele sempre se lembrar, tu és pó e ao pó retornarás. Tu estás aqui como servo de Cristo. O centro do que você tem que botar essa paróquia aqui, e eu tenho pena da paróquia que não faz adoração santíssima. A paróquia pode não ter terço, tá? Mas a adoração do Santíssimo tinha que ser o centro da paróquia. Não é rezar o terço da Divina Misericórdia, o terço do bola em cima, bola embaixo, não. O centro tem que ser adoração ao Santíssimo Sacramento. É naquele instante que a gente encontra o Senhor. Então fica aqui a minha reflexão. Tá? Eu ri muito com o que me mandaram, porque eu falo, gente do céu, como é que pode o cara entrar nessa parafernia, que o padre está explicando, o cara volta lá de novo e inventa coisas da Igreja Católica, é sempre os mesmos temas, quer dizer, o diabo não é criativo. Aí eu vi um grupo aí de protestantes dizendo, se fosse comigo, eu falei, olha, cara, você apanha pro Cris Macabeus, você apanha pro Robson, cara. Eu estou cansado da surra em vocês. Apanha pro Felipe, apanha pro Bené, apanha pro Edmilson, apanha pro Carlos André Perim, apanha pro Conde. E olha que vocês ficam fazendo adulterações bíblicas, adulteração na patrística, e são desmascarados na maior, cara, assim, na maior, meu chapa. E acha que vai chegar lá, não, como é que eu vou fazer? Não, olha, eu vou pegar aqui, eu vou adulterar a patrística, vou adulterar essa parte aqui da Bíblia, e vou vencer contra o padre que tem estudo. Não vai. Porque aquele cara ali, diferente dos que eu já citei aqui, ele recebeu o sacramento da ordem, tá? Capacidade de ser pastor para proteger o rebanho das ovelhas que somos nós. Então, se as ovelhas, né, já batem em vocês não querem sentir o cajado do pastor na cabeça. Aí vão sair chorando, como chorou Lutero lá atrás, né? Que estão falando só a Bíblia é a base, só a Bíblia é a base, mas eu vou arrancar aqui 7 livros porque eu fiquei muito chateado. Então é isso. Né? Deixe aí seu comentário, compartilhe nas redes sociais. Não esqueça do meu apoio, se puder dar uma forcinha, dá, tá meu Pix aí, que esse canal não é monetizado, né? O canal que mais inferniza os protestantes, eu já aluguei um quadriplex da cabeça dos protestantes, eles ficam muito chateados comigo, né? Mas vou fazer o quê? Né? Eu falo, olha, este humilde canal consegue fazer isso, que dirá um padre. Né? Então, né?
Paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.